Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, Parte 12, Capítulo 107. Rua Chester 8610. Um velho apartamento dilapidado destoava dos prédios novos e reluzentes que o cercavam, suas paredes rachadas marcadas pelo tempo e pela deterioração. Uma brisa fresca soprava, carregando pedaços de gesso descascado que flutuavam brevemente no ar antes de se dissolverem em um pó pálido e desaparecerem com o vento. Nos corredores escuros e mofados, inúmeros insetos espreitavam nas sombras, seus sussurros fracos ecoando de forma sinistra pelo prédio. A senhora Mia, a mulher que estava discursando, estava amarrada firmemente e aprisionada em um quarto completamente escuro. Seu rosto empalideceu como a neve, seu corpo tremia enquanto aranhas negras rastejavam por seus braços e pescoço. Ela não ousava se mexer um centímetro sequer. Essas são viúvas negras. Sugiro que não se mexa, sibilou o monstro dos insetos, seus olhos verdes brilhantes repletos de ameaça. Nosso avô construiu este apartamento. Eu moro aqui com elas. Ninguém pode nos expulsar. O corpo inteiro da senhora Mia tremia. Eu posso arranjar um lugar melhor para você morar. Por favor, me deixe ir. Não precisamos disso, rosnou o monstro dos insetos entre dentes cerrados. Este prédio é o nosso verdadeiro lar. Preferimos morrer a partir. Tudo bem. Eu não vou tentar despejá-la e não vou mandar demolir o prédio. Você pode me deixar ir agora? Lágrimas brotaram nos olhos da senhora Mia enquanto ela implorava. Por favor, eu imploro. O fanático por insetos deu um sorriso arrepiante. Eu poderia, mas eles estão com fome. Não posso deixar meus queridos passarem fome. Ao ouvir suas palavras, inúmeros gafanhotos e baratas jorraram de trás dele como uma onda gigante, avançando diretamente em direção à mulher aterrorizada. Ah! Gritou a senhora Mia, sua voz rompendo o silêncio. No momento em que os insetos estavam prestes a engoli-la, um raio de luz azul passou rapidamente, levando-a embora num instante. Enquanto cortava o ar em alta velocidade, XLR-8 estendeu suas garras negras afiadas, afastando as aranhas viúvas negras que se agarravam à senhora Mia. Elas se despedaçaram no ar, transformando-se em pedaços repugnantes. Num piscar de olhos, XLR-8 saiu correndo do apartamento em ruínas e parou ao lado da lata velha ali perto. Ele abaixou a viseira e gentilmente colocou a trêmula senhorita Mia no chão, entregando-a ao vovô Max e a Gwen. Levem-na para um lugar seguro. O monstro dos insetos é meu. Obrigada, Flash, gaguejou a senhora Mia, ainda em choque, tentando acreditar no que acabará de acontecer. Eu não sou o Flash, disse XLR-8 secamente. Então, com um rápido movimento do pé, ele desapareceu, deixando para trás apenas uma forte rajada de vento. O vovô Max deu uma risadinha. Aquele garoto sabe se mexer mesmo. O primo é tão legal, disse Gwen, com os olhos brilhando enquanto observava a direção em que ele desapareceu. Com licença, você conhece aquele velocista? Perguntou a senhora Mia, hesitante. Quero agradecê-lo devidamente por ter salvado minha vida. Não precisa, respondeu Gwen, fazendo um pequeno bico. Enquanto todos se acomodavam novamente na lata velha e o vovô Max ia ligar o motor. Ben, que estava dormindo profundamente, acordou de repente. Fungou, olhando em volta confuso. Onde estamos? E onde está o primo? Ele foi ao banheiro, disse Gwen com uma risada nervosa. Bobinho, seu resfriado ainda não melhorou. Descanse mais um pouco. Mentiroso. Eu definitivamente ouvi a voz do XLR-8 agora mesmo, disse Ben, pulando de pé e saindo correndo da lata velha. Bum! Da direção do antigo apartamento vinha o eco de impactos violentos, seguido por nuvens de poeira densa que subiam ao céu. Vou bancar o herói, disse Ben com um sorriso, fungando uma vez antes de correr em direção à confusão. Dentro do prédio em ruínas, uma batalha feroz estava em curso. XLR-8 movia-se com a graça de um pardal, desviando-se e serpenteando pelo enxame de insetos atacantes. Num instante surgiu Ben em frente ao monstro dos insetos. Cerrando o punho, desferiu um golpe, seu braço transformando-se num raio de luz azul enquanto o soco atingia a cabeça da criatura com uma velocidade estonteante. Mas o louco por insetos não se moveu. Permaneceu firme como uma montanha inabalável, a densa camada de baratas em seu corpo farfalhando e se deslocando. De dentro da armadura vermelho-sangue dos insetos, emanou sua voz rouca e áspera. Não importa que tipo de monstro você seja, você nunca me derrotará. Dito isso, ele estendeu uma garra vermelho-sangue para agarrá-lo. A mão enorme, infestada de baratas e exalando um fedor nauseante, avançou em direção a XLR-8 com uma força aterradora. XLR-8 desapareceu num piscar de olhos, desviando-se do ataque. No instante seguinte, transformou-se num rastro azul de imagens residuais, girando em círculos velozes ao redor do monstro dos insetos. Voxas! Um violento redemoinho ganhou vida, o próprio ar se contorcendo em um gigantesco tornado azul que engoliu o monstro dos insetos por inteiro. Os ventos furiosos não pararam por aí, destruíram todo o antigo apartamento, espalhando entulho e expondo todas as pragas venenosas que lá se escondiam. Bum! Com um estrondo ensurdecedor, o prédio desabou sob a força do tornado giratório, reduzindo-se a montes de escombros enquanto poeira e pedras quebradas enchiam o ar. Assim que a destruição terminou, XLR-8 interrompeu seu giro e parou bruscamente a uma curta distância. O violento tornado foi se dissipando gradualmente e o inseto bizarro, que havia sido lançado para o alto, perdeu sustentação e caiu com força. Baque!
O monstro dos insetos caiu no chão, espalhando uma gosma verde e nojenta por toda parte. Cambaleou para trás, com metade das baratas em seu corpo esmagadas e mortas. Não! Ele gritou, agarrando um punhado de cadáveres de insetos destroçados antes de encarar furiosamente XLR-8. Você vai pagar por isso. Errado. Você é quem vai pagar por isso. XLR-8 balançou a cabeça, bateu com o Omnitrix no peito e se transformou no elegante e espectral Friagem. Nós somos invencíveis. Os olhos do louco por insetos brilhavam de loucura enquanto ele erguia as duas mãos, convocando todos os insetos num raio de 1 quilômetro. Baratas, gafanhotos, centopeias, minhocas, besouros, grilos e muitos outros convergiram num enxame gigantesco e multicolorido, batendo as asas enquanto corriam em sua direção numa onda avassaladora. Você não viverá para ver isso. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Friagem. No momento em que estava prestes a atacar, uma voz familiar soou de perto. Virando herói. Ben correu, levantou o pulso e bateu com força no Omnitrix. Baque. Um raio de calor azul apareceu onde ele estava. Por que isso parece estranho? Chama olhou para as próprias mãos, confuso. Esquece. Primeiro vamos acabar com os tarados por insetos. Ele ergueu a palma da mão e apontou para o tarado por insetos à distância. A essa altura, o vilão estava envolto em camadas de insetos rastejantes, muitos deles mortais. Voxax! Uma rajada de fogo branco azulado irrompeu da mão de Chama, sua energia gélida congelando o braço do monstro dos insetos em um instante. Mas em instantes, o gelo foi devorado por um enxame de besouros. Que legal! Chama olhou boquiaberto para a própria mão. Meu frio congelou minhas chamas. Então eu vou te chamar de explosão de gelo. Capítulo 108. O sol escaldante brilhava intensamente, lançando ondas de calor enquanto seus raios incandescentes castigavam as ruínas do antigo apartamento. O prédio já dilapidado fora destruído pelo tornado criado por XLR-8, reduzido a incontáveis pedaços frios de pedra espalhados pelo chão. O insetoide, agora completamente desvairado, estava coberto por um enxame de insetos coloridos que emanavam uma aura mortal e aterradora. Ei, insetoide! Deixe este novo herói te ensinar uma lição. Gritou a explosão de gelo arrogantemente, uma névoa congelante saindo de sua boca. Dito isso, ele ergueu a mão coberta de gelo e libertou um feroz dragão de gelo. Seu hálito gélido uivava enquanto rugia em direção ao inimigo. Vocês todos vão morrer hoje. O insetoide espalhou os insetos que rastejavam sobre ele e, em seguida, invocou uma enorme horda de louva-a-Deus que o rodeou. Num instante, ele se transformou num imponente homem louva-a-Deus. Seu corpo inteiro ficou verde como folhas, e seus braços se transformaram em membros anteriores de louva-a-Deus, afiados como foices, brilhando com uma luz fria e serrilhada que causava arrepios. Vocês, aberrações, vão todos virar nossa comida. O homem louva-a-Deus brandiu suas lâminas, partindo o dragão de gelo ao meio, e então fixou seu olhar gélido no grupo. Friagem abriu as asas, enviando uma poderosa rajada de vento pelo ar enquanto planava para cima e mergulhava em direção ao homem louva-a-Deus abaixo. Vendo seu primo se juntar à luta, Explosão de Gelo se recusou a ficar para trás. Seu corpo inteiro irrompeu em energia congelante enquanto ele avançava, unindo-se à Friagem para atacar o insetoide. Zumbido. Com o motor roncando alto, a lata velha surgiu em alta velocidade no local, parando bruscamente em frente às ruínas do apartamento, levantando uma densa nuvem de poeira. Gwen abriu a porta com um estrondo e saiu correndo. Vou ajudar meu Lúcia e meu bem. Ao ver a neta sair correndo com tanta pressa, o vovô Max assentiu com uma discreta satisfação. Ela realmente se importava muito com a família. Você poderia me levar de volta primeiro? Perguntou a senhora Mia nervosamente da porta com uma expressão inquieta. Não quero ver aquele insetoide de novo. É como um pesadelo. Espere no carro. Voltaremos em breve e então eu a levarei para casa. Antes que a senhora Mia pudesse responder, o vovô Max disparou como uma flecha, entrando direto na batalha. Ele, é mesmo um velho? Murmurou Mia, olhando incrédula. O insetoide coberto de louva-a-Deus era incrivelmente poderoso, sua força de combate rivalizando com a dos homens barata. Ao contrário dos homens barata, que eram construídos como tanques blindados, os homens louva-a-Deus focavam em velocidade e ataque, seus golpes sendo precisos e explosivos. Naquele momento, Friagem flutuava no ar, dizimando o enxame interminável de insetos voadores que circulavam o campo de batalha. Embora o insetoide estivesse agora coberto apenas por louva-a-Deus, ele ainda conseguia controlar outros insetos, comandando-os a lançar ataques implacáveis. Baratas vermelho-sangue, gafanhotos horrendos e abelhas venenosas inundavam o céu, uma nuvem interminável e multicolorida que encobria o sol e envolvia a área em sombras. A escuridão se espalhou. Os insetos atacavam freneticamente, criando uma cena apocalíptica que fez inúmeros pedestres gritarem e fugirem aterrorizados. Acima da cidade, uma enorme maré de baratas vermelho-sangue se agrupou em um tsunami ondulante. O enxame avançou como uma tempestade viva, atingindo Friagem em uma onda aterradora. O Friagem manteve a calma, transformando-se instantaneamente em sua forma fantasmagórica. Apenas um tênue contorno humanoide azul permaneceu, pairando silenciosamente no ar. Colidir. Num piscar de olhos, a frenética onda de baratas engolfou completamente o Friagem. Rachadura. Cada barata que passava por seu corpo espectral congelava instantaneamente.
transformando-se em esculturas de gelo azul brilhante que caíam como granizo sobre as ruínas abaixo. Assim que o enxame foi destruído, Friagem retornou à sua forma física. A forma espectral não podia ser mantida para sempre, assim como um humano não consegue prender a respiração indefinidamente, embora o princípio fosse diferente. Mesmo assim, se Friagem pudesse permanecer nessa forma continuamente, seria quase invencível, capaz de derrotar 99% de seus inimigos. Assim que se solidificou novamente, uma nuvem de borboletas apareceu, atraída por sua presença. Friagem observou as asas coloridas baterem à frente. Essas não eram criaturas inofensivas. Podiam estar carregando toxinas mortais. Não estava claro se tais venenos afetariam um alienígena, mas Friagem não tinha intenção de testar. Respirando fundo, o Friagem liberou uma rajada congelante como uma serpente de gelo rugindo, avançando para atacar. Entretanto, a batalha entre a explosão de gelo e o homem louva-a-Deus havia atingido seu ápice. Vamos fazer uma guerra de bolas de neve, perdedor. O explosão de gelo ergueu ambas as mãos, reunindo ar gélido para formar rapidamente uma enorme bola de gelo. Envolta em energia furiosa, ela disparou violentamente em direção ao homem louva-a-Deus. Diante do ataque feroz, o homem louva-a-Deus não ousou subestimá-lo. Ele ergueu seus braços em forma de foice, reunindo todas as suas forças para golpear a bola de gelo que se aproximava. Rachadura! As patas dianteiras afiadas como navalhas do homem louva-a-Deus cortaram a enorme esfera, afundando instantaneamente em seu interior. Com um golpe poderoso, ele partiu a bola de gelo ao meio. As duas metades se chocaram contra o pavimento escaldante, sibilando e soltando vapor ao atingirem o solo. Explosão de Gelo olhou em choque, atônito por seu oponente ter conseguido resistir ao ataque. Ele estava prestes a atacar novamente. Mas era tarde demais. O homem louva-a-Deus se adiantou. Suas poderosas pernas impulsionaram-no para frente, como um cavalo selvagem se libertando. Num instante, ele estava bem na frente do explosão de gelo. Ele brandiu sua foice afiada como uma navalha, cortando o ar com um assobio estridente, mirando direto no pescoço de explosão de gelo, decidido a matá-lo ali mesmo. No momento crítico, explosão de gelo cruzou os braços em frente ao peito, acumulando gelo sólido em torno dos antebraços. Clang! A lâmina serrilhada atingiu o gelo com força, produzindo um som metálico penetrante ao se estilhaçar em fragmentos. O impacto enviou uma onda de força tremenda através dele. Explosão de gelo voou para trás como uma pipa decepada, cambalhota várias vezes pelo chão antes de finalmente parar. Ai! Explosão de gelo estava estirado no chão com uma dor aguda percorrendo seu corpo. Embora tivesse conseguido bloquear o golpe da foice, o ímpeto do ataque era avassalador. A força de chama sozinha não era suficiente para resistir. Quando o insectoide estava prestes a aproveitar a vantagem e derrotar a explosão de gelo, duas figuras apareceram de repente, bloqueando seu caminho. Alma do dragão da água. Gwen entoou um encantamento, invocando um feroz dragão de água que rugiu para frente com uma força avassaladora. Bum! O veloz e poderoso dragão de água, envolto em uma densa névoa, soltou um rugido estrondoso ao se chocar contra o imponente homem louva-a-Deus. Atingido pela alma do dragão da água, o homem louva-a-Deus grunhiu, cambaleando para trás 3 ou 4 passos antes de conseguir se equilibrar. Sem ser notado, o vovô Max contornou o homem louva-a-Deus e se aproximou. Pegou uma lata de lixo de metal e a golpeou com força no chão. Um brilho frio relampejou. A lata de lixo se partiu em duas com um estalo limpo. Você está pedindo por isso. Os olhos verdes e sinistros do homem louva-a-Deus encararam o vovô Max com ferocidade. Sua forma oscilou e num instante, ele apareceu diante dele com a foice erguida. Ele desferiu um golpe mortal com a lâmina. Capítulo 109. Não. Quando o vovô Max estava prestes a ser atingido, explosão de gelo estendeu as palmas das mãos para baixo, liberando uma onda de pilares de gelo que dispararam como flechas lançadas de um arco. Mas já era tarde demais. Num piscar de olhos, uma figura azul surgiu diante do vovô Max, estendendo mãos congeladas para parar a foice afiada. Lucian. O vovô Max olhou para as costas do Friagem, com o coração repleto de emoções. Vovô, corre! Friagem virou a cabeça, com os braços tremendo incontrolavelmente. A força do homem louva-a-Deus era algo que ele jamais imaginara. Sem um herói alienígena com poderes, um confronto direto era impossível. O vovô Max sabia que ficar ali só atrapalharia. Imediatamente, ele se virou e saiu correndo da zona de combate. As palmas congeladas de Friagem liberaram um frio cortante que se espalhou rapidamente, subindo pela foice do homem louva-a-Deus. Os olhos do homem louva-a-Deus se arregalaram em choque enquanto ele tentava puxar as mãos para se libertar. Bum! Uma figura sombria surgiu de repente pela lateral, envolta em uma aura congelante, e atingiu o homem louva-a-Deus com força, arremessando-o para longe. Não ouse machucar meu avô. Explosão de gelo agarrou o homem louva-a-Deus pelo pescoço com uma mão e desferiu uma saraivada de socos de gelo sólido com a outra. Seus punhos golpeavam como uma tempestade furiosa, atingindo o rosto do oponente repetidamente. Talvez impulsionado pela raiva, o poder de explosão de gelo aumentou drasticamente. Ele atravessou o denso enxame de louva-a-Deus, seus fluidos verdes espirrando enquanto ele golpeava o verdadeiro corpo do insetoide. Bum!
Os dois combatentes foram arremessados lateralmente, chocando-se contra uma parede de pedra e levantando uma nuvem de poeira. O Friagem abriu suas enormes asas, criando uma rajada gélida que dissipou a névoa, revelando a cena lá dentro. O outrora dominante explosão de gelo agora jazia estendido no chão, preso sob o pé do homem louva-a-Deus, completamente imóvel. Seu pirralho, você quase me pegou, disse o homem louva-a-Deus friamente. A maior parte da armadura de louva-a-Deus que cobria seu corpo havia sido destruída pelo ataque furioso de explosão de gelo. Friagem se dissolveu em sua forma fantasmagórica e avançou rapidamente, deslizando como um fantasma de gelo e neve. Num instante, ele estava sobre o homem louva-a-Deus. O louva-a-Deus brandiu sua foice azul brilhante em um amplo arco, tentando partir seu inimigo ao meio. Para seu espanto, o Friagem passou direto pela lâmina e penetrou em seu corpo. Estalo, estalo. Uma geada gélida se espalhou de dentro para fora, congelando o homem louva-a-Deus. O gelo se solidificou a uma velocidade aterradora, cobrindo-o completamente. Mesmo enquanto as louva-a-Deus restantes em seu corpo arranhavam e mordiam freneticamente, elas não conseguiam escapar do congelamento. Em instantes, o insetoide ficou preso dentro de uma espessa camada de gelo, congelado como uma estátua. Originalmente, Friagem planejava se transformar em bala de canhão e finalizar o serviço com um golpe devastador, mas ele já havia se transformado uma vez e não podia se transformar novamente. Ao ver o insectoide congelado, Friagem chutou a estátua de gelo com força, lançando-a para o outro lado da rua, onde se estilhaçou contra o pavimento. Ele então agarrou a explosão de gelo e voou sobre o terreno destruído, pousando diante do vovô Max e da Gwen. Não se preocupem comigo, ainda tenho 300 rodadas com aquele maluco, gritou a explosão de gelo, cerrando os punhos com raiva. Bum! Uma explosão de luz vermelha emanou de seu corpo, e Chama voltou à forma humana de Ben. Ei, herói bobão, vai em frente então, disse Gwen com os braços cruzados. Ben piscou, olhando para as próprias mãos. Acho que ainda não é a hora. Bem, é melhor você agradecer ao Lucian. Se não fosse por ele, você estaria em sérios apuros, disse o vovô Max, ainda abalado. Ele se virou para o Friagem. E antes, ele também me salvou. Valeu, primo, disse Ben com uma seriedade incomum. Somos família. Não precisa agradecer, respondeu Friagem, dispensando-o com um gesto de mão antes de se virar para encarar o insetoide que se aproximava lentamente. Eu cuido dele. Fique para trás. Primo, eu posso ajudar, disse Gwen rapidamente. Ela queria provar a si mesma, mostrar ao seu primo que podia estar ao lado dele. Sua magia não é forte o suficiente para ferir aquela coisa, disse Friagem com a voz rouca balançando a cabeça. Escute. Crianças boazinhas sabem quando obedecer. O rosto de Gwen ficou vermelho vivo, ardendo como um tomate maduro. A essa altura, Friagem já havia avançado em disparada. O selvagem homem louva-a-Deus havia estilhaçado o gelo que o envolvia, seu rosto contorcido de fúria. Ele invocou um enorme enxame de gafanhotos para cobrir seu corpo. A maré dourada agitava-se violentamente, mordendo e dilacerando os louva-a-Deus restantes em seu corpo num frenesi ensanguentado. Coma. Reponha suas energias. O insetoide deu uma risada sombria. Em pouco tempo, o insectoide se desfez de suas vestes verdes, sendo substituído por uma reluzente armadura dourada. Uma armadura gafanhoto o cobriu. Friagem soltou um grunhido gélido, exalando uma névoa congelante das palmas das mãos enquanto duas lanças de gelo afiadas como navalhas se formavam dentro delas. Com um movimento rápido, ele as arremessou com força feroz diretamente contra seu oponente. O insetoide estendeu ambas as mãos, agarrando as lanças com a velocidade de um raio. Com um aperto poderoso, ele as esmagou em pedaços. Em seguida, ele impulsionou-se com as duas pernas, cerrando punhos do tamanho de sacos de areia enquanto rugia e avançava. Friagem liberou outra rajada de ar congelante, formando uma camada lisa de gelo sob o pé que avançava do homem gafanhoto. Pego de surpresa, o enfurecido insetoide gafanhoto pisou diretamente na superfície escorregadia. Com um estrondo alto, perdeu o equilíbrio e caiu desajeitadamente no chão. O primo é incrível. Ele consegue fazer tudo, exclamou Gwen animada. Droga, isso é puro bullying, rosnou o insetoide gafanhoto. Virando-se como uma carpa, ele rapidamente se levantou. Ele ergueu a mão esquerda, tentando invocar mais insetos para lhe dar apoio. Os arredores mergulharam em completo silêncio. Todos os insetos num raio de 1 quilômetro morreram na feroz batalha, restando apenas aqueles que ainda se agarravam ao corpo do insectoide. Agora você está completamente sozinho, disse Friagem friamente. Suas asas se abriram enquanto ele alçava voo. Mesmo sem outros insetos, eu não tenho medo de você. Morra! O insetoide gafanhoto apontou para frente, liberando uma onda aterradora de insetos. O enxame avançou para cima, repleto de intenções assassinas, precipitando-se em direção à Friagem lá em cima. Friagem exalou uma rajada gélida, congelando os gafanhotos no ar. Imediatamente seu corpo se iluminou com um brilho azul enquanto a energia fria se acumulava e fervilhava entre suas palmas. Esse frio era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era vibrante, pulsante de energia. Em instantes, uma enorme serpente de gelo tomou forma diante dele. Seus olhos brilhavam com inteligência, a língua vibrando enquanto deslizava para frente. Sob o comando de Friagem, a serpente colossal enrolou seu imenso corpo, envolvendo o insetoide atordoado. O que é isso? Gritou o insetoide gafanhoto. Constringir.
Ao comando de friagem, a serpente feroz apertou suas espirais, esmagando o insetoide gafanhoto em um aperto implacável. A pressão era insuportável. Ele mal conseguia respirar por causa da dor, mas não havia acabado. O grande frio reuniu mais energia congelante e a moldou novamente, desta vez em um imponente rinoceronte de gelo. O rinoceronte forjado no gelo soltou um rugido estrondoso. Com seu longo chifre afiado como uma navalha abaixado, avançou sobre seus membros maciços, carregando uma força imparável ao se chocar contra o insetoide amarrado. Não. O insetoide se debateu violentamente, mas a serpente o segurou firmemente. Ele não conseguia se mover um centímetro sequer. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou quando o corpo frágil do insectoide foi despedaçado pela força bruta do rinoceronte de gelo, espalhando-se em incontáveis fragmentos congelados. Restos de insetos destroçados voaram em todas as direções, espalhando-se pelo chão escaldante. Quando tudo acabou, friagem desceu silenciosamente. Envolto em um manto azul, ele se afastou sem olhar para trás. Nunca imaginei que o friagem aprimorado fosse tão poderoso, pensou Lucian. Jin, monstro insetoide derrotado com sucesso, e obteve um baú de herói alienígena poderoso aleatório. Pode ser aberto a qualquer momento. Capítulo 110. No vasto e ilimitado universo, uma colossal nave de guerra de aço flutuava silenciosamente no vazio, seu casco envolto em uma substância carmesim desconhecida que cintilava fracamente, como uma besta adormecida aguardando despertar. Dentro da sala de comando principal, uma grande tela ganhou vida, exibindo cenas de heróis alienígenas salvando a humanidade. Cada herói exibido ostentava um emblema único no peito. Fogo-fato lutando contra um espinossauro, chama subjugando um grupo de ladrões, inúmeros atos heróicos se sucedendo. O Omnitrix, sendo usado por um pirralho qualquer para bancar o herói? Que ultraje! Vilgax tremia de fúria, seus pequenos olhos brilhantes quase em chamas. A arma mais poderosa do universo, cujo valor estratégico era incalculável, estava sendo desperdiçada em tamanha trivialidade terráquea. Só de pensar nisso, seu sangue fervia. Mestre, devemos enviar mais robôs à Terra para tomar o Omnitrix? Um robô magro e mecânico deu um passo à frente, sua voz metálica desprovida de emoção. Preparem uma unidade de vanguarda, sibilou Vilgax. Desta vez, eu mesmo cuidarei disso. Um brilho sinistro reluziu em seus pequenos olhos verdes. Sim, mestre. Sob a luz brilhante da lua cheia, às 8 horas daquela noite, o grupo se reuniu após derrotar o monstro insectoide. A senhora Mia, a mulher que havia feito o discurso anterior, ofereceu um banquete suntuoso em um dos restaurantes mais famosos do Texas para agradecer a Lucian por ter salvado sua vida. O avô Max inicialmente recusou, mas a gentil persistência da senhora Mia acabou por convencê-lo. Ela explicou que o jantar era para agradecer aos 2 jovens heróis que haviam se transformado e prometeu manter suas identidades em segredo. Durante o caos anterior, a senhora Mia ficou sozinha na lata velha por muito tempo, e seus nervos estavam à flor da pele. Ela finalmente conseguiu sair para segui-los, bem a tempo de testemunhar Chama voltar à forma humana e ver Friagem lutando contra o insetoide. Agora 5 pessoas estavam sentadas ao redor de uma grande mesa repleta de iguarias, lagosta cozida no vapor, caranguejo dourado, abalone cozido, ninho de andorinha, sopa de barbatana de tubarão, cada prato brilhava com extravagância. O vovô Max coçou a cabeça, visivelmente preocupado. Nada daquilo era do seu agrado. Bem, por outro lado, estava no paraíso, devorando tudo com entusiasmo e a boca cheia de azeite. Gwen franziu ligeiramente a testa, seu apetite diminuindo enquanto observava os 2 sentados à sua frente. À mesa, a bela senhorita Mia sentou-se ao lado de Lucian, sorrindo calorosamente enquanto enchia seu prato. Vamos, coma mais. Você ainda está crescendo. Lucian deu uma risadinha sem jeito, sem saber como reagir enquanto o clima ficava tenso. Irritada, Gwen puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do primo. Rapidamente pegou vários pedaços de carne e os jogou na tigela de Lucian, lançando em seguida um olhar fulminante para Mia, quase como se declarasse vitória. Que menininha adorável, disse a senhora Mia com uma risada suave, aparentemente despreocupada. A mesa era uma estranha mistura de sorrisos e tensão. Apenas Ben parecia completamente alheio a tudo, continuando a comer como um furacão, deixando a mesa impune. Então, bonito, disse Mia finalmente, quebrando o silêncio enquanto se inclinava para mais perto de Lucian, observando-o com curiosidade. Além daquela borboleta azul voadora de hoje, você consegue se transformar em mais alguma coisa? Desculpe, sem comentários, respondeu Lucian secamente. Tudo bem então. Mia deu de ombros de forma brincalhona, com os olhos brilhando. Quantos anos você tem? Tem namorada? Lucian começou, mas antes que pudesse terminar, ele não faz isso. Gwen interrompeu bruscamente, franzindo a testa. Gwen, o que está acontecendo com você? Perguntou Ben, perplexo, ainda mastigando uma coxa de frango apimentada. Ela está sendo gentil conosco. Tente ter um pouco de educação, nerd. Você só sabe comer, seu idiota, disparou Gwen, claramente no seu limite. Tudo bem, Ben, concentre-se na sua comida, disse o vovô Max, dando uma risadinha. Ele se virou para Mia. Obrigado pela refeição, mas está ficando tarde. Precisamos ir logo. Tão cedo? Mia pareceu surpresa, depois sorriu. Por que não passa a noite aqui? Já reservei quartos para você. Ótimo. Está resolvido então. Ben comemorou, já imaginando mais refeições grátis. De jeito nenhum, disseram Gwen e o vovô Max em uníssono.
Ah, qual é? Mia suspirou baixinho, com um toque de decepção na voz. Que pena. Eu esperava que você ficasse um pouco mais para que pudéssemos nos divertir. Adoraríamos, disse o vovô Max com um sorriso educado, mas realmente não temos tempo. Ele não tinha a menor intenção de passar suas férias preso ali por mais tempo do que o necessário. Lucian assentiu com a cabeça, indicando que compartilhava da mesma opinião. O grupo conversou descontraidamente e em pouco tempo já eram 10 horas da noite. Assim que saíram do restaurante, uma explosão ensurdecedora irrompeu repentinamente da rodovia próxima. Um imponente carro forte blindado foi atingido na traseira por uma granada lançada por foguete, explodindo em chamas violentas. O veículo gigantesco girou lateralmente, derrapando pela estrada e deixando um rastro de faíscas. O impacto foi tremendo, derrubando vários carros em seu caminho. Sirenes e explosões ecoaram no ar, quebrando a tranquilidade da noite em um instante. Dezenas de bandidos mascarados e armados com armas pesadas chegaram em alta velocidade em motocicletas modificadas, freando bruscamente ao lado do caminhão destruído. Eles desmontaram e abriram fogo indiscriminadamente, varrendo a área com tiros para afastar os curiosos antes de saquear as pilhas de dinheiro que estavam dentro do local. Quanto ao motorista do caminhão, ele já havia desmaiado devido aos repetidos impactos. Lucian e os outros se abrigaram dentro do restaurante. Pouco antes de os bandidos começarem a atirar, ele puxou todos para dentro, escapando por pouco da chuva de balas. O que devemos fazer? Estou com tanto medo. Mia agarrou o braço de Lucian com força, seu lindo rosto tomado pelo medo. Uma suave sensação de calor pressionava seu braço. Ao ver isso, Gwen mordeu o lábio, fervendo de raiva. Ela só queria uma coisa: correr até lá e arrancar as mãos daquela mulher de cima do seu primo. Lucian gentilmente libertou o braço dele e olhou para Ben, que arrotava satisfeito. Hora do herói. Ben deu um tapinha na barriga cheia e entrou rapidamente no banheiro. Lucian, você não vai ajudar? Perguntou Mia, curiosa e ansiosa para vê-lo demonstrar seu poder novamente. São só uns peixes pequenos. O Ben dá conta do recado, disse Lucian calmamente. Voxas! Um borrão azul saiu disparado do restaurante, provocando rajadas de vento enquanto se dirigia em alta velocidade para a rodovia. Que diabos é isso? Rápido! Abram fogo! Ratatatatá! Uma breve saraivada de tiros ecoou lá fora, seguida por vários baques surdos e então silêncio. Parece que está resolvido, disse Lucian com um leve sorriso, virando-se para a porta. E de fato, todos os bandidos haviam sido subjugados. XLR-8 os amarrou firmemente. Suas armas foram confiscadas e esmagadas sob seus pés. Quem é o grande herói? Gritou XLR-8, erguendo as mãos dramaticamente. Momentos depois, a polícia local chegou e recolheu os criminosos atordoados. Após essa breve interrupção, o grupo retornou à Lata Velha, preparando-se para partir novamente. Vou sentir sua falta, querido, disse Mia ternamente, olhando para Lucian. A boca de Lucian se contraiu levemente. Fiel ao seu charme ocidental, ela era apaixonada e ousada, mas não fazia o tipo dele. Nossa, primo, por que você não fica aqui e passa o resto da vida com a Mia? Provocou Ben com um sorriso travesso. Bem, não fique brincando, disse o vovô Max com uma risada cansada. De jeito nenhum, Gwen cruzou os braços. Este lugar é um tédio infernal. Se o primo ficasse aqui, morreria de tédio. Adeus, disse Lucian, acenando enquanto se virava para entrar na Lata Velha. Não, adeus para sempre. A menos que ocorresse um milagre, eles nunca mais se encontrariam. Ficar aqui? Então como ele poderia ficar mais forte? Ele poderia viver seus dias confortavelmente, talvez, mas esse não era o estilo de Lucian. Ele finalmente havia conseguido o Omnitrix e não ia desperdiçar essa chance se escondendo em algum canto esquecido do mundo. Sob a luz tênue do luar, a Lata Velha ligou novamente, dirigindo lentamente para longe. Mia ficou imóvel, observando o veículo desaparecer no horizonte. Sua voz vacilou ligeiramente. Espero que nos encontremos novamente. Capítulo 111. Na manhã seguinte, bem cedo, na garagem subterrânea escura, a Lata Velha estava estacionado em silêncio. De repente, um grito agudo quebrou o silêncio lá dentro. Ah, não me mate. Ben levantou-se da cama num pulo, ofegante e com os olhos cheios de terror. Lucia acordou e perguntou, Ben, você teve um pesadelo? O vovô Max e Gwen, despertando assustados, cambalearam sonolentos até lá. Primo bobão, você não podia parar de nos assustar assim? Gwen esfregou os olhos sonolentos. O coração deste velho não aguenta, murmurou o vovô Max, dando um tapinha no peito. Sob os olhares confusos de todos, o rosto de Ben permaneceu pálido, o medo ainda presente em seus olhos. Sonhei com aquele cara de tentáculos que vi quando possuí o rojo da última vez. Ele disse que está vindo atrás de mim, murmurou Ben com a voz baixa e inquieta. Que absurdo, suspirou Gwen, revirando os olhos. A expressão do vovô Max endureceu instantaneamente, seu sonolência desapareceu. Mudança de planos. Não vamos ao parque de diversões hoje. Vamos direto para o Monte Rushmore. Entendi, Lucian assentiu. Ele sabia o que aquilo significava. Uma grande ameaça estava se aproximando. Ah, qual é? Ben gemeu, afundando o rosto no travesseiro. Provavelmente é só um pesadelo. Não precisa se desesperar. Concordo, disse Gwen, ficando do lado de sua prima nerd de uma forma incomum. Não. Os dois, apertem os cintos. Vamos embora agora. O vovô Max apertou o cinto de segurança e pisou fundo no acelerador. Vrum.
A lata velha rugiu como um cavalo selvagem se libertando, zigue-zagueando pelo trânsito antes de atravessar o pedágio, acelerando em direção às montanhas distantes. Observando as pradarias passarem velozmente pela janela, rebanhos de gado e ovelhas se misturando num borrão, Lucian não pôde deixar de sentir-se tenso. Mesmo com o Omnitrix, ele sabia que o inimigo desta vez Vilgax, o senhor da guerra mais poderoso do universo, era mais do que aterrorizante. Ataques comuns não o arranhariam nem um pouco. Mais uma hora. Espero que cheguemos a tempo, disse o vovô Max, com os olhos fixos na estrada à frente. A rodovia cortava vastas pradarias. Poucos carros passavam, apenas planícies abertas que se estendiam até o horizonte. É a primeira vez que vejo o vovô tão sério, murmurou Gwen, com uma sensação de desconforto invadindo seu peito. Relaxa, Gwen. Da última vez que você derrubou os tenébrios do vovô, ele fez a mesma cara, disse bem desplicentemente, já farto do pesadelo. Mais rápido, mais rápido. O vovô Max pisou fundo no acelerador, como se quisesse que o carro enferrujado criasse asas e decolasse. Bip, bip. Uma buzina estridente soou por trás. Um enorme veículo todo-terreno se aproximava, rugindo como uma fera enquanto os perseguia. Dentro dele estavam dois homens de aparência rude, um careca e de óculos escuros, o outro com uma cicatriz horrível no rosto. Ei, lá na frente. Pare o carro e me entregue tudo que você tem ou não me culpe pelo que acontecer depois, gritou o careca, colocando um lançador de foguetes no ombro e apontando-o para a traseira da lata velha. Virando herói, Ben bateu com força em sua réplica do Omnitrix, percorrendo rapidamente a lista de alienígenas. A aula vai começar, é hora de vocês, perdedores, aprenderem uma lição. Mosca fedorenta. Ben girou o botão e uma explosão de luz verde brilhou ao seu redor. Massa cinzenta? Ah, qual é? O pequeno sapo azul baixou a cabeça, olhando para suas minúsculas mãos com desânimo. Eu cuido disso, disse Lucian com um suspiro, pressionando seu Omnitrix. Ele queria que Ben lutasse, já que a réplica do Omnitrix não podia ser rastreada por radar nem controlada por Asmúteas. Mas nesse ritmo, se Lucian não interviesse, eles seriam destruídos antes mesmo de Vilgax chegar. Ele ergueu seu Omnitrix calibrado, ligou-o naquela luz e o bateu com força no chão. Baque! Um clarão verde intenso preencheu a lata velha quando a luz surgiu em seu interior. Eu cuido deles, disse antes de sair do veículo como um raio verde. Vamos torcer para que isso não demore muito, suspirou o vovô Max, com os olhos ainda fixos na estrada enquanto a lata velha acelerava. Bip, bip, bip. No centro de comando e controle de uma nave de guerra interestelar em órbita da Terra, o emblema do Omnitrix piscava intensamente na tela principal. Sinal Omnitrix detectado. Devemos implantá-lo imediatamente? Perguntou um robô, virando-se para a figura acima. Prossigam imediatamente. Vilgax deu um passo pesado para a frente, sua poderosa estrutura avançando em direção a uma esfera de metal cravejada de espinhos. Junto com várias figuras enormes, ele disparou pela plataforma de lançamento, transformando-se em bolas de fogo flamejantes que cruzaram o céu em direção ao planeta azul abaixo. Na estrada que atravessava o campo, um veículo todo-terreno robusto, semelhante a uma besta de aço, cruzava a pista com estrondo. Suas rodas enormes rugindo enquanto perseguia implacavelmente a lata velha. Você acha que pode simplesmente me ignorar? O homem careca com o lança-foguetes apoiado no ombro estava prestes a puxar o gatilho. De repente, um relâmpago verde surgiu da lata velha à frente, atingindo-o em cheio no rosto. Cala a boca. Toma um tapa pra você. A figura cintilou, aparecendo bem diante do homem careca. Sob seu olhar atônito, Buzoshak ergueu uma pequena mão, com correntes elétricas crepitando entre os dedos, e lhe deu um tapa forte no rosto. Ah! O homem careca gritou, seu corpo convulsionando violentamente antes de desabar rigidamente contra o carro. O lançador de foguetes verde escorregou de suas mãos, caindo com estrondo na estrada de terra. Após eletrocutar o homem careca e deixá-lo inconsciente, a luz também atingiu o homem com cicatrizes no rosto, nocauteando-o antes de se transformar novamente em um raio e voltar para o veículo. Muito bem, Lucian. Volte à forma original rapidamente, gritou o vovô Max. A luz tocou o Omnitrix e Lucian retornou à sua forma original. Momentos depois, Massa Cinzenta também voltou a ser bem. Só falta meia hora, disse o vovô Max com a expressão suavizando um pouco. Bum! Em todo o vasto céu, dezenas de faixas flamejantes surgiram repentinamente, atravessando as nuvens com um calor aterrador enquanto se precipitavam em direção à terra abaixo. Capítulo 112. Contra o céu azul límpido, inúmeras esferas flamejantes surgiram, densamente agrupadas e incandescentes enquanto rasgavam a atmosfera da Terra. Cada uma carregava uma imensa força cinética, rugindo em direção às vastas pradarias abaixo. Logo atrás vinha uma colossal nave de guerra interestelar. Ela passou velozmente por imponentes cadeias de montanhas e parou, pairando silenciosamente sobre um vale verdejante. Montanhas circundavam a área enquanto ventos furiosos uivavam, chicoteando a grama abaixo em uma dança frenética. Bum! Uma série de explosões estrondosas irrompeu quando as esferas flamejantes se chocaram contra a planície.
O solo tremeu violentamente, as montanhas estremeceram e ondas de chama subiram aos céus, enchendo o ar com um calor abrasador. O outrora exuberante prado foi instantaneamente reduzido a um deserto em chamas, um mar carmesim de fogo se espalhando como um inferno vivo. As bolas de fogo que caíram do céu começaram a se transformar e a mudar de forma, passando de esféricas para enormes mecadoides. Seus olhos brilhavam em vermelho sangue enquanto desdobravam membros semelhantes aos de aranhas e rastejavam para fora das crateras fumegantes. Quase 20 mecadoides miraram na lata velha, seus passos pesados ecoando enquanto se moviam pelas chamas, fechando-se lentamente para cercar o veículo na rodovia da pradaria. Pior ainda, grupos de drones de Vilgax se desprenderam de seus ombros. Suas cabeças brilhavam com energia carmesim, emitindo um pulso vermelho sinistro enquanto giravam pelo ar, disparando em direção à lata velha a uma velocidade assustadora. O que estava destinado a acontecer finalmente aconteceu. Suspirou vovô Max. Ficou claro que Vilgax não tinha intenção de deixá-los chegar ao destino em paz. A lata velha rugia a toda velocidade, mas as máquinas eram mais rápidas. A distância entre elas diminuiu rapidamente. Nesse ritmo a captura era inevitável. Acabou, desta vez estamos realmente em apuros, disse Ben, com os olhos arregalados de pânico. Vovô, o que a gente faz? O rosto de Gwen empalideceu com a quantidade de robôs que se aproximavam. Segurem-se firme. Temos que chegar ao Monte Rushmore. O vovô Max apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Lucian observou os drones de Vilgax se aproximando por trás, seus canhões brilhando enquanto carregavam energia. Ele bateu com a mão no Omnitrix, trocando de herói. Não temos tempo, vovô. Leve Ben e Gwen ao Monte Rushmore primeiro. Vou ficar e lidar com eles. Alcançarei vocês em breve. Não, Lucian. O avô Max balançou a cabeça firmemente. Acredite em mim, você não quer enfrentar Vilgax. Como um encanador veterano com anos de experiência, ele sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizante Vilgax podia ser. Depois de todos esses anos, o poder do Senhor da Guerra Alienígena só havia aumentado. Não há outra escolha. Se não reagirmos agora, seremos destruídos. Lucian pressionou o Omnitrix. Baque. Um clarão de luz verde sinistra surgiu quando 4 braços emergiu, abrindo a porta da lata velha e saltando para o chão. No instante em que pousou, enxames de drones de Vilgax o cercaram, seus sensores travando no Omnitrix em seu peito. Os imponentes mecadoides atrás deles mudaram a mira, redirecionando seus canhões para longe da lata velha e diretamente em direção a 4 braços. Omnitrix detectado. Alvo travado. Omnitrix detectado. Voxas! 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 Os drones de Vilgax acima abriram fogo, seus canos negros flamejando enquanto disparavam uma saraivada de lasers carmesins escaldantes que caíam com um calor abrasador. 4 braços impulsionou-se do chão, esquivando-se da maioria dos ataques. Com um salto tremendo, ele avançou através da saraivada, destruindo 2 robôs com um único golpe de seus punhos gigantescos. Agarrando os destroços carbonizados, ele os arremessou com imensa força, destruindo vários outros drones de Vilgax. A batalha prosseguiu ferozmente em meio à planície em chamas. Enquanto isso, dentro da lata velha em alta velocidade, Ben se virou e viu 4 braços cercado e sob fogo pesado. Ele não conseguiu mais ficar parado. Vou ajudar meu primo. A voz de Ben era firme, seus olhos brilhando com determinação. Ele estava com medo, mas não podia abandonar seu primo para lutar sozinho. Antes que o vovô Max pudesse impedi-lo, Ben deu um tapa no Omnitrix, transformando-se em chama. Chamas irromperam ao seu redor enquanto ele saía disparado da lata velha, deixando um rastro flamejante pelo céu. Ben, gritou o avô atrás dele. O rosto de Gwen se contraiu de preocupação. Ouvindo as explosões contínuas à distância, ela não conseguia manter a calma. Seu peito apertou de medo pela segurança de seu primo. Vovô, temos que voltar. Não podemos simplesmente deixá-los para trás, disse ela, finalmente reunindo coragem. O vovô Max suspirou pesadamente, pisando no freio com força. A lata velha guinchou ao fazer uma curva fechada, faíscas voando pelo asfalto antes que ele acelerasse de volta pelo mesmo caminho. Nesse ponto não havia como ele abandonar Lucian e Ben. Se Vilgax os capturasse, seria tarde demais para arrependimentos. Chamas intensas devastavam a região enquanto uma densa fumaça tomava conta do ar. 4 braços estava sozinho, encarando um enxame de mecadoides gigantescos. Seus punhos cortavam o ar como um borrão, cada golpe criando ondas de choque que estilhaçavam o chão com estrondos sonicos ensurdecedores. Graças ao aprimoramento do sistema, sua força aumentou em 20%, um salto muito além de uma simples melhoria. Chiar. Os olhos carmesins dos mecadoides brilharam enquanto acumulavam energia, disparando um raio escarlate flamejante diretamente em direção a 4 braços. Ele se moveu num instante, escapando por pouco da explosão, e então juntou as mãos para formar um único punho maciço vermelho-ferro. Avançando, saltou como uma bala de canhão e desferiu um soco certeiro no peito do robô. Bum! A explosão abriu um buraco enorme no torso do mecadroide. Faíscas de eletricidade em curto-circuito dançavam descontroladamente ao longo do metal estilhaçado, crepitando e estalando. O objeto congelou por um breve instante antes de desabar para trás, mergulhando no inferno em chamas. O impacto enviou uma onda de choque através das chamas, o fogo subindo em direção ao céu enquanto as cinzas se espalhavam pelo ar. Tum, tum, tum. Passos pesados ecoavam de todas as direções.
Mais mecadoides avançavam, cercando 4 braços em um anel cada vez mais apertado. Eles se moviam como soldados destemidos, implacáveis e inflexíveis, movidos apenas pelo instinto de destruir seu alvo. Acima, os drones de Vilgax pairavam em posição. Energia carmesim pulsava de seus núcleos enquanto eles fixavam o alvo, preparando-se para atacar em uníssono. O peito de 4 braços apertou. Mesmo com sua força, a quantidade de inimigos pressionando por todos os lados era esmagadora. Ele estendeu uma mão vermelha, marcada por cicatrizes de batalha, em direção ao Omnitrix em seu peito, pronto para mudar de forma. Então, um som repentino e estridente cortou o ar vindo de cima. Ei, seus perdedores de merda, se juntando contra um cara só? Que tal eu mostrar a vocês como é um herói de verdade? Chama sobrevoava o local em sua nuvem flamejante, com rastros de fogo seguindo seu rastro. Ele ergueu o braço e lançou uma rápida saraivada de bolas de fogo, destruindo vários drones de Vilgax num instante. Omnitrix detectado. Alvo adquirido. Omnitrix detectado. A chegada de Chama chamou imediatamente a atenção dos drones. Seus sensores detectaram o símbolo do Omnitrix brilhando no peito de Ben, e eles mergulharam em sua direção a toda velocidade. Vamos lá então, rugiu Chama, reunindo uma bola de fogo na palma da mão antes de arremessá-la para frente em uma rajada cegante. Capítulo 113. A estrada rural devastada pelo fogo jazia em ruínas, repleta de peças de máquinas em chamas e destroços, misturados às cinzas da grama carbonizada espalhadas pelo chão. A lata velha rugiu para frente, sacudindo e chacoalhando enquanto esmagava os destroços sob suas rodas, correndo em direção à borda do campo de batalha. Vovô Max e Gwen saltaram para fora, olhando ansiosamente para as duas figuras travando um combate feroz em meio ao inferno em chamas. Naquele instante, 4 braços estava cercado por mais de uma dúzia de robôs gigantes, todos atacando furiosamente. A cena era de uma tensão perigosa. Vou ajudar Lucian, disse Gwen, dando um passo em direção às chamas. Não, Gwen. O avô Max segurou o braço dela. Uma briga dessas está muito além da sua capacidade. Você só vai se colocar em perigo e não vai conseguir ajudar. Ele tinha razão. Embora Gwen pudesse usar magia da água, seu poder destrutivo não era forte o suficiente. Toda a pradaria havia se transformado em um mar de fogo mortal, o calor escaldante e a fumaça densa estavam muito além do que qualquer ser humano poderia suportar. Mas, Gwen hesitou. Ela queria muito ajudar sua prima. A situação de Ben não era tão ruim. Ele estava enfrentando robôs semelhantes a aranhas, e os ataques de chama, tanto de perto quanto de longe, tornavam o combate a eles relativamente fácil. Vamos esperar uma brecha tirá-los de lá e depois seguir para o Monte Rushmore, disse o vovô Max, com os olhos fixos no campo de batalha. Em seu íntimo, ele rezava para que Vilgax não aparecesse ali. Bum! Chama transformou-se num raio de luz flamejante, suas palmas disparando rajadas rápidas de bolas de fogo que destruíram vários drones de Vilgax em rápida sucessão. Ha ha ha! Quem é o mais durão agora? Gritou Chama, orgulhoso. Mas no instante seguinte, dezenas de outros robôs o cercaram, tornando sua forma flamejante ainda mais tensa. Outra batalha brutal teve início. Em meio ao inferno, 4 braços permanecia imponente como um deus da guerra inabalável, enfrentando ondas de robôs gigantes que atacavam de todas as direções. 2 robôs gigantescos investiram contra ele, erguendo suas enormes garras que levantaram uma violenta rajada de vento ao se chocarem contra o chão com força esmagadora. Bum! 4 braços ergueu os braços, soltando um rugido furioso ao bloquear o ataque. Suas poderosas pernas se tensionaram, transbordando força bruta e bestial enquanto ele arremessava os 2 robôs para trás. Ele se movia com uma velocidade incrível, saltando e esmagando as cabeças dos robôs uma após a outra. Cada impacto provocava explosões ensurdecedoras, chamas subiam aos céus e pedaços de metal voavam em todas as direções. Incrível! O primo é tão forte! Exclamou Gwen maravilhada. Bum! Outro robô gigantesco atacou. 4 braços desviou rapidamente, agarrou sua perna, firmou-se e girou como um furacão antes de arremessar o robô violentamente para longe. Bum! O ataque devastador eliminou vários outros robôs. 4 braços não diminuiu o ritmo. Ele avançou direto para o enxame, desferindo uma saraivada implacável de ataques. Ele estava se acostumando com a intensidade da batalha. Poucos minutos depois, todos os robôs gigantes jaziam destruídos. 4 braços permanecia em meio às ruínas, suas roupas chamuscadas e enegrecidas, banhadas pelo brilho das chamas. Ao seu redor, destroços flutuavam em direção ao mar de chamas abaixo. No céu acima, Chama também havia terminado sua luta. Ei, vovô, chegamos. Chama cavalgou sua nuvem em direção à lata velha com um rugido. Bem, Lucian, venham depressa. Vamos sair imediatamente, gritou o avô Max, determinado a evitar mais contratempos. A prioridade urgente era voltar ao Monte Rushmore e chamar reforços. Entendi. 4 braços passou por cima dos destroços carbonizados, prestes a sair do inferno escaldante. Voxas! De repente, uma enorme esfera de ferro apareceu no céu. Sua superfície estava coberta de espinhos, assemelhando-se a um ouriço cacheiro enrolado girando rapidamente pelo ar. O flamejante chama não conseguiu se esquivar a tempo e foi atingido em cheio, caindo no chão e espalhando uma nuvem de cinzas incandescentes. A enorme esfera pontiaguda, envolta em chamas, mergulhou violentamente no mar de fogo. Rachadura! A esfera de ferro se partiu, revelando o que havia dentro.
Os olhos do vovô Max se arregalaram, seu coração batendo descontroladamente. Dentro da carapaça de metal estava um alienígena imponente, com a boca repleta de tentáculos, a pele de um verde doentio e os olhos brilhando em um vermelho sangue intenso que irradiava uma intenção assassina selvagem. A criatura se ergueu lentamente. Imponente e musculosa, seu corpo era coberto por veias salientes, sua presença avassaladora, como uma besta primordial emergindo da aurora dos tempos. Vilgax. O avô Max cerrou os punhos, chocado por o senhor da guerra ainda estar vivo. Quanto tempo, Tennyson, disse Vilgax friamente, agarrando Chama do chão. Soltem meu neto, rugiu o vovô Max. Alma do dragão da água. Gwen formou um feroz dragão de água à sua frente. Vapor o envolvia enquanto ele se enrolava e rugia, avançando em direção a Vilgax em uma investida espiral. Vilgax não se mexeu um centímetro. Bum! O dragão golpeou sua coxa, apenas para se desfazer instantaneamente em uma névoa brilhante que se dissipou no ar. Era para me fazer cócegas? Vilgax zombou, seus olhos carmesins lançando um olhar para o vovô Max. Então o dono do Omnitrix é seu neto? Que engraçado! Ele estendeu uma garra enorme, movendo-se em direção ao Omnitrix de chama para desativar a transformação. É isso que você ganha por me fazer cócegas, gritou uma voz furiosa por trás. Antes que Vilgax pudesse reagir, uma força tremenda o atingiu, lançando seu corpo enorme para dentro do inferno em chamas. 4 braços baixou o punho e ajudou Chama a se levantar. Ai! Isso doeu mesmo, gemeu Chama, esfregando a cabeça. O quê? 2 Omnitrixes? Vilgax rosnou de onde havia caído, seus olhos alternando entre o Omnitrix no peito de 4 braços e o que estava no braço de Chama. Até mesmo um senhor da Guerra Galáctico como Vilgax ficou momentaneamente atônito, sua mente incapaz de processar o que estava vendo. O que estava acontecendo ali? Os scanners da nave captaram claramente apenas um sinal. Por que estou vendo 2 agora? Murmurou ele, confuso. Será que um deles era falso? Mas ambos podiam se transformar. Isso não fazia sentido. 4 braços permaneceu em silêncio. Ele sabia a resposta. O Omnitrix de bem era uma réplica, indetectável por radar e fora do controle de Asmúteas. Deixa pra lá. Vilgax balançou a cabeça, saindo do choque. Então riu. 2 Omnitrixes? Perfeito. O dobro do poder para eu reivindicar. Ficou claro que ele pretendia se apoderar de ambos, já os tratando como seus troféus. É você, aquele polvo fedorento do meu sonho. Chama concentrou energia flamejante na palma da mão. Não pensei que você fosse real, mas já que você apareceu, este herói não se importará de te dar uma surra. Cara, é só dar uma surra nele. Assim que Gwen gritou, Chama avançou em sua nuvem de fogo, investindo diretamente contra Vilgax no mar de chamas. Bem, espere. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 114. A fúria de Chama se inflamou como uma tempestade. Chamas irromperam de seu corpo, queimando com a intensidade de uma fornalha viva. Num instante, ele avançou diretamente contra Vilgax. Perdedor, caia diante de mim. Cerrando os punhos, Chama desferiu uma saraivada de socos flamejantes. Chamas vermelhas rodopiavam como uma tempestade furiosa, golpeando o peito de Vilgax com força implacável. Tum, tum, tum. Os golpes flamejantes produziram apenas brasas tênues. Vilgax não se moveu, permanecendo firme como um gigante inabalável. Não importava quantos golpes o atingissem, ele permanecia ileso. Isso não pode ser. Chama cambaleou para trás, ofegante. Seus punhos pareciam estar golpeando ferro sólido, inflexível e impossível de romper. Vilgax estreitou os olhos, seus tentáculos tremendo de energia. Inútil terráqueo. Eu, Vilgax, não sou alguém que você possa derrotar. Com uma pisada poderosa, ele estilhaçou o chão sob seus pés e avançou como uma fera libertada. Num instante apareceu diante de Chama. Agarrando pelo pescoço, Vilgax o ergueu sem esforço, com o olhar repleto de escárnio. Ah! Chama gritou, seu corpo irrompendo em uma luz ofuscante que refletiu nos olhos de Vilgax. Mas Vilgax não se moveu. As chamas não podiam feri-lo. Como? Como isso é possível? Pela primeira vez, Ben se sentiu impotente. O inimigo à sua frente era algo que ele não podia superar. Ben, gritou o vovô Max, avançando rapidamente. Ele não podia deixar Vilgax machucar seu neto. Mesmo sem arma, ele não demonstrava medo. Ao ver isso, Gwen rapidamente lançou seu feitiço bolha de água, prendendo seu avô dentro dela para impedi-lo de avançar. Deixa isso comigo. Nem pense em machucar meu primo bobão. Só eu posso zoá-lo. Ela ergueu a outra mão, uma névoa azul envolvendo seus dedos. O vapor girou rapidamente, comprimindo-se em flechas de água afiadas que cortaram o ar em direção a Vilgax. Vilgax nem sequer se virou. As flechas aquáticas atingiram suas costas, mas ele sentiu apenas uma leve coceira, nenhuma dor. Voxax! Uma rajada de vento forte veio de lado. Preparado, Vilgax interceptou um soco que se aproximava com a palma da mão. Tentando me emboscar de novo, Tetramande! Zombou ele, voltando seu olhar frio para 4 braços. 4 braços soltou um rugido furioso. Canalizando uma força imensa, ele lançou seus 3 punhos restantes em um ataque estrondoso, cada soco carregando um poder devastador. Vilgax libertou Chama, não querendo subestimar o ataque. Ele lutou com tudo, enfrentando 4 braços de frente. O choque entre eles fez a terra tremer. Ondas de choque rasgaram o solo, e a força da batalha criou um vácuo ao redor deles, no qual ninguém conseguia entrar.
Quatro braços imponente e poderoso, lutava com uma força imparável, como um guerreiro solitário contendo um exército. Ele agarrou um braço mecânico descartado, girou várias vezes e o arremessou diretamente contra Vilgax. Entregue o Omnitrix e talvez eu poupe sua vida, rugiu Vilgax, destruindo os destroços voadores com um único soco. Eles explodiram em faíscas deslumbrantes. Então uma sombra enorme surgiu sobre ele. Quatro braços saltou alto no ar, imponente sobre Vilgax. Erguendo seus poderosos braços, ele os desferiu com a força de um trovão. Bum! Seus punhos de ferro esmagaram Vilgax contra o chão, fazendo a terra tremer com uma explosão ensurdecedora. O solo estremeceu violentamente enquanto ondas de poeira e fumaça se espalhavam. Vilgax jazia soterrado em meio ao fogo e aos escombros, apenas sua enorme cabeça semelhante à de um polvo visível. Seus olhos ardiam de pura fúria. Com um súbito impulso de força, ele se libertou da terra, estilhaçando o chão ao seu redor. Então, impulsionando-se para baixo, lançou-se para o céu antes de se chocar contra a terra com outro impacto explosivo. Quando foi que as Tetramantes se tornaram tão poderosas? Vilgax cerrou os punhos. Ele não era estranho a lutar contra Tetramantes, mas o quatro braços à sua frente possuía uma força que beirava o absurdo. Quatro braços bufou friamente, erguendo-se alto e imponente diretamente em frente a Vilgax. Sua composição genética derivava do melhor espécime macho de Tetramande do Omnitrix, sendo um Tetramande totalmente desenvolvido. Sua forma transformada era naturalmente formidável. Mais importante ainda, o sistema havia aumentado a força de quatro braços em 20%, elevando seu poder a novos patamares. Sem obter resposta, os olhos de Vilgax se tornaram frios enquanto ele declarava com uma voz profunda e ressonante: já que você não vai responder, vou derrubá-lo primeiro e levá-lo de volta para estudá-lo minuciosamente mais tarde. Assim que as palavras saíram de sua boca, Vilgax impulsionou suas pernas enormes para a frente. Como um tanque humanoide em movimento, irradiando uma aura aterradora, ele avançou com um ímpeto feroz. Quatro braços permaneceu destemido. Mobilizando cada músculo com uma força explosiva impressionante, ele se transformou em um touro poderoso, pisoteando as chamas em seu caminho enquanto avançava de frente para enfrentar o ataque. Bum! Os dois colidiram violentamente golpe a golpe, como feras primordiais travando uma luta de vida ou morte, uma cena que causou arrepios. No próximo verão, eu absolutamente preciso ir para o acampamento de verão. O rosto de Gwen estava pálido, completamente aterrorizada com a cena diante dela. Um lampejo de espanto cruzou os olhos profundos do vovô Max. Eu nunca imaginei que Lucian pudesse se igualar a Vilgax. Em sua memória, Vilgax era um oponente selvagem e terrivelmente poderoso. Agora, depois de anos separados, ele havia se tornado ainda mais forte. Bem presumia que nem mesmo ele e Lucian trabalhando juntos teriam chance contra Vilgax, mas aqui estavam eles. Chama agarrou a cabeça ao emergir do inferno escaldante. Quem diria que essa lula fedorenta teria tanta força? Ele ergueu a palma da mão, pronto para desferir outro ataque e recuperar seu orgulho. Bip! O Omnitrix no corpo de Chama repentinamente brilhou em vermelho. Ah, droga! Ele imediatamente disparou para o céu, correndo em direção à lata velha. Baque! Uma luz vermelha ofuscante brilhou fugaz intensa, revelando a forma original de Ben. Droga! Eu ia dar uma surra naquele polvo gigante, gritou Ben, fervendo de frustração. Gwen tapou a boca dele. Idiota, fala mais baixo. Não provoque aquele alienígena. No centro da batalha, Vilgax apertou com força o punho de quatro braços. Ele se virou para a posição de Ben, seus olhos brilhando em vermelho, quase cuspindo fogo. Seu pirralho! Como ousa me insultar, Vilgax? Bem, você também poderia chamar de lula gigante. Ben gaguejou incoerentemente antes de fechar a boca com força. No momento em que Vilgax estava prestes a falar, quatro braços lhe acertou um soco bem no rosto, fazendo-o cambalear para trás. Que diabos você está olhando? Quatro braços avançou rapidamente investindo contra a luta. Ele brandiu os punhos descontroladamente, deixando rastros de sangue carmesim enquanto caíam sobre Vilgax como uma tempestade. Instantaneamente, uma dor lancinante percorreu todo o corpo de Vilgax. Já enfurecido, sua fúria ardeu ainda mais. Ele resistiu ao ataque de quatro braços e o repeliu com pura força. Agora vocês verão os resultados dos meus anos de aprimoramento. Enquanto falava, Vilgax cerrou seus punhos gigantescos. Ambos os braços inflaram como bexigas cheias, os músculos atingindo proporções monstruosas. Seus braços grossos instantaneamente se tornaram inchados e grotescos, mas irradiavam um poder explosivo, mais perigoso e aterrorizante do que nunca. Vilgax em sua forma de poder. O abatido quatro braços, fervendo de frustração, imediatamente tocou no Omnitrix em seu peito e se transformou em um novo herói alienígena. Um físico robusto, pele amarelo-alaranjada marcada com listras pretas, irradiando ferocidade bruta e uma aura de energia perigosa e frenética. Capítulo 115. Hatra. O outrora gigantesco quatro braços transformou-se num instante num tigre de pé, com um olhar feroz e claramente intimidador. Além de seus músculos poderosos, uma garra negra sobressaía do dorso de sua mão, semelhante a um soco inglês. Que legal! Esse alienígena parece muito forte. Os olhos de Ben brilharam. O vovô Max ergueu uma sobrancelha. Parece um apoplexiano, mas por que não está usando roupas? Ele se lembrou de que os membros dessa espécie possuíam um intenso senso de pudor. E ainda assim, esse guerreiro apoplexiano estava completamente nu?
Vai, Hatra! Derrote-o e transforme-o numa lula alienígena! Gwen gritou animada, torcendo pelo novo herói de Lucian. Naquele instante, Vilgax, em sua forma de poder, aproximou-se, seus braços explosivamente musculosos, veias saltando como dragões retorcidos. Ele se movia como uma besta aterradora das águas, avançando lentamente. Outro alienígena novo? Vilgax passou por cima de destroços mecânicos carbonizados, com os olhos cheios de desprezo e desdém. Não importa em que você se transforme, você não será páreo para mim. Hatra manteve a cabeça baixa em silêncio, com a expressão facial oculta enquanto seu peito subia e descia levemente. Qual o problema? Morrendo de medo? Vilgax se aproximou dando uma risadinha. Entregue o Omnitrix agora e talvez eu te poupe. Se arrependendo agora. Tarde demais. Hatra permaneceu em completo silêncio. Tudo bem, tudo bem. Vilgax acenou com a mão, sentindo-se um pouco envergonhado. Entregue o Omnitrix e talvez eu considere deixá-lo partir com dignidade. Enquanto falava, estendeu sua mão com garras, alcançando o peito de Hatra. Primo, sai da frente. Ben gritou ansiosamente. O que havia de errado com o novo herói do seu primo? Estava completamente imóvel. Será que tinha congelado? No momento em que Vilgax estava prestes a tocar o Omnitrix, uma mão enorme o arremessou violentamente para longe. Escute aqui, seu polvo fedorento e arrogante. Lord Hatra está furioso agora, e as consequências serão severas. Hatra ergueu a cabeça com os olhos quase em chamas. O que está acontecendo? Vilgax ficou paralisado de choque. Hatra soltou uma torrente de palavrões, cuspindo enquanto apontava para Vilgax e vociferava sem parar. Escuta aqui, seu cara de lula, polvo alienígena. Se você ousar roubar meu Omnitrix, Hatra vai fazer você se arrepender. Você vai sair deste planeta de joelhos. O inferno vermelho sangue ardia como um inferno vivo, chamas crescentes saltando descontroladamente. Elas chamuscaram as almofadas das patas de Hatra, crepitando com o som de carne queimando. Oh! Hatra saltou, apontando para o lugar onde estivera momentos antes. Escuta aqui, sua pequena chama dançante. Se você não parar agora mesmo, o Hatra grandão vai ficar bravo. Vou te jogar na água e te afogar vivo. Essa cena deixou todos boquiabertos, paralisados. Depois de repreender Vilgax, Hatra o ignorou completamente e voltou sua fúria para as chamas sob seus pés. Ele pisoteou o chão implacavelmente, aparentemente determinado a extinguir o fogo incômodo. Uau, esse Hatra é muito temperamental. Ben não conseguiu conter a exclamação. Ele adorava esse tipo de herói alienígena direto e sem rodeios. Gwen enxugou o suor da testa. Tenho a sensação de que esse alienígena vai ser incrivelmente poderoso. Vilgax bufou friamente e caminhou até Hatra. Sua figura imponente se erguia sobre o oponente enquanto ele trovejava. Pura bravata. Entregue o Omnitrix agora, ou todos vocês morrerão hoje. Hatra retirou o pé das chamas e ergueu a cabeça ameaçadoramente, causando um arrepio na espinha de Vilgax. Estendeu uma garra apontando-a diretamente para o queixo de Vilgax como um dedo do meio erguido, um gesto de puro escárnio. Não pense que só porque você é mais alto que o velho Hatra ele tem medo de você. Quanto mais alto e mais forte você for, maior será a queda. Assim que as palavras saíram de sua boca, o frenético Hatra soltou um rugido poderoso, saltando para frente para atacar Vilgax. Solte-me! Apoplexiano! Gritou Vilgax. Mas Hatra se agarrou a ele como cola, golpeando descontroladamente e até mesmo batendo a cabeça contra o rosto de lula de Vilgax. A fúria de Vilgax explodiu. Humilhado além da conta, ele agarrou Hatra com ambas as mãos enormes, e com um golpe violento, o arremessou pelo chão. Hatra rolou várias vezes antes de parar. Muito bem, seu povo verde nojento. Como você ousa bater no gigante Hatra? Hatra rosnou, seus olhos flamejando de fúria selvagem enquanto atacava novamente sem medo da morte. Vilgax ergueu seu braço colossal, cuja força era aterradora, e o abaixou como um martelo, com a intenção de esmagar o tigre de boca suja sob seus pés. Escute bem. Entregue o Omnitrix de bom grado e eu lhe concederei um fim rápido, rosnou Vilgax, não querendo ficar para trás. Hatra, que estava em plena investida, parou de repente, suas garras abrindo sulcos profundos no chão. A parada abrupta o salvou por pouco do golpe esmagador de Vilgax. O rosto de Hatra se contorceu em indignação. O quê? Você ousa copiar as falas de Lord Hatra? Seu povozinho arrogante. Hatra vai arrancar seus tentáculos e dar para os cachorros comerem. Vilgax bufou friamente. Tente me derrotar. Não tenho medo de você. Hatra soltou um rugido furioso, seus movimentos rápidos e imprevisíveis enquanto se esquivava da saraivada de socos de Vilgax, circulando por trás dele. Pá de lua! Ele saltou no ar e chutou Vilgax em cheio nas nádegas. Você! Vilgax sentiu uma pontada aguda na retaguarda, sua raiva aumentando ainda mais. Ele não esperava que as habilidades de combate de seu oponente fossem tão afiadas. Mas Hatra não havia terminado. No instante em que Vilgax se virou, Hatra saltou sobre seus ombros, envolveu seu pescoço com as pernas e acertou um soco em uma das orelhas de Vilgax. Orelha com 2 furos. Tum, tum, tum. Com movimentos imprevisíveis e golpes de efeito implacáveis, Hatra empurrou Vilgax para trás repetidas vezes, deixando-o fervendo de frustração. Que demais! Esse tigre enorme é simplesmente incrível. Os olhos de Ben brilharam enquanto ele fazia um sinal de positivo para Hatra à distância. O primo está tão agressivo, mas comparado ao jeito que ele costuma agir, é um contraste enorme, disse Gwen com uma risada suave. Seu primo era normalmente calmo e sereno.
Vê-lo como rata selvagem e furioso fez com que ela achasse aquilo meio fofo. Quem diria que o implacável Vilgax um dia apanharia? Riu o vovô Max com vontade. Por ora parecia que Rata realmente conseguiria derrotá-lo, esperemos que sem mais surpresas? Em meio ao incêndio devastador, Rata lutou como um mestre de artes marciais, esquivando-se dos ataques e desferindo uma tempestade de golpes. Tigre negro perfurante. Macaco rouba pêssego. Golpe da cauda do dragão divino. 1000 anos de dor. Golpe de cabeça de ferro. Tornado destrói estacionamento. O corvo alça voo. Capítulo 116. As vastas pradarias foram engolidas por chamas impiedosas, reduzidas à terra negra e carbonizada, um cenário desolado e sombrio, com tênues fios de fumaça branca subindo ao ar. À medida que o fogo consumia seu combustível, foi se extinguindo gradualmente, desaparecendo no solo queimado. Rasteje, seu pedaço de lixo inútil! Ratra rugiu, agarrando Vilgax pelo tornozelo e girando-o violentamente no ar, provocando fortes rajadas de vento antes de finalmente soltá-lo. Vilgax foi arremessado para trás como uma pipa com a linha cortada, chocando-se com força contra uma colina próxima com um estrondo ensurdecedor. Vilgax, escute aqui. Seu polvo imundo tentando roubar o Omnitrix. Ratra te dá 3 segundos para sair da Terra, caso contrário, não me culpe pelo que acontecer depois. Ratra estava de pé, com as mãos na cintura, os olhos ferozes e flamejantes. Qualquer alienígena comum teria tremido sob aquele olhar. Bum! Uma sombra gigantesca irrompeu pela densa fumaça à frente. Apoplexiano. Você ousa me tratar assim, Vilgax? Você vai se arrepender. Vilgax avançou a uma velocidade estonteante, suas pernas enormes golpeando o chão como um veículo blindado pesado enquanto ele se lançava direto para Ratra. A cabeça de polvo verde em seus ombros fulminava com olhos cheios de fúria assassina. Ele estava lutando com tudo que tinha. Lucian, corre! Vem com a gente! Gritou vovô Max com um mau pressentimento subindo pelo peito. Tentando escapar? Vilgax zombou. Tarde demais. Seus braços incharam subitamente, os músculos se expandindo com um poder aterrador, e ele os desferiu contra Ratra com um rugido estrondoso. Ratra ergueu os braços para se proteger, mas o impacto o arremessou profundamente contra a terra queimada, enviando ondas de choque que se propagaram para fora. Poeira e fumaça irromperam, espalhando-se pelo campo de batalha. Ao lado da lata velha, todos olhavam ansiosamente para o caos. Por favor, fique bem. Gwen sussurrou uma oração silenciosa. Rápido, transforme-se. Ben batia freneticamente no relógio, mas ele continuava brilhando em vermelho sólido. Aos poucos, a densa fumaça se dissipou, revelando a cena lá dentro. No fosso escuro, Ratra jazia imóvel com os olhos cerrados com força. Terrestre, agora você entende meu poder? Vilgax estava na borda da cratera, olhando para baixo com desdém. De repente, os olhos de Ratra se abriram de repente. Ele cerrou os punhos, as garras em seus nós dos dedos se estendendo bruscamente, brilhando com uma luz fria. Seu polvo musculoso, escute bem. O poderoso Rata admite que você é forte, mas Rata é mais forte ainda. Em breve você estará de joelhos, implorando por misericórdia. Ele cerrou os punhos, pronto para atacar. Vilgax se tensionou, assumindo uma postura defensiva. Ele não ia ser pego em mais um dos combos bizarros de Rata, especialmente naquele ridículo golpe 1000 anos de pai que já o havia surpreendido antes. Baque! Uma luz vermelha percorreu o corpo de Ratra e num instante, ele retornou à sua forma humana. Lucian olhou para as próprias mãos. Droga! Estou perdido. Em sua forma rata ele não se preocupava em olhar para o cronômetro, estava ocupado demais brigando e provocando os outros como um verdadeiro lutador de rua. Vilgax, que estava preparado para mais um confronto, caiu na gargalhada. O próprio destino deve estar a meu favor. Quero ver você escapar agora. Num instante, ele avançou e agarrou Lucian com força em sua mão enorme. Droga, vamos embora. O vovô Max se virou bruscamente, agarrando os dois ao seu lado. Mudança de planos, vamos direto para o Monte Rushmore. Ficar aqui significaria apenas uma morte inútil, permitindo que Vilgax os capturasse a todos em uma única rede. Mas Lucian foi capturado. Temos que salvá-lo. Os olhos de Gwen estavam vermelhos de lágrimas. Ela se recusava a abandonar Lucian. Droga! Ben rangeu os dentes, uma onda de impotência o invadindo. Seu primo sempre o protegera. Agora que Lucian fora capturado, ele se sentia completamente impotente. Acredite em mim, eu também não gosto disso, disse o vovô Max rapidamente. Mas se todos nós formos capturados, quem vai salvar seu primo? Muito bem, Gwen, vamos lá, decidiu Ben. Mas assim que ele começou a se mover, uma forte rajada de vento veio por trás. Garoto, nem pense em escapar das minhas mãos, disse Vilgax friamente, agarrando Ben sem esforço algum. Não. Gwen entrou em pânico, liberando descontroladamente sua magia da água. Feitiço de bolha de água, flecha aquática, alma de dragão de água. Os feitiços voaram um após o outro, atingindo Vilgax, mas apenas espalhando gotas de água. Totalmente ineficazes. Vilgax, liberte meus 2 netos. Os olhos do vovô Max ardiam em vermelho de fúria, desejando poder empunhar sua antiga arma mais uma vez para mandar o inimigo para o espaço sideral. E Tennyson, você realmente acha que isso é possível? Vilgax segurou Lucian e Ben sem esforço algum. Barulho! Não muito longe dali, uma esfera afiada em forma de ouriço rolou em direção a eles, dividindo-se em 2 para abrir sua escotilha. Vilgax saltou para dentro, e a escotilha se fechou lentamente atrás dele.
Tennyson, é melhor você se preocupar primeiro consigo mesmo. Você e este planeta miserável logo serão reduzidos a pó. Com essas palavras finais, a figura de Vilgax desapareceu por completo. A enorme esfera de ouriço se fechou, girando descontroladamente enquanto avançava em direção à nave espacial no vale. Naquela paisagem desolada e devastada, restavam apenas duas figuras solitárias. Vovô, o que devemos fazer agora? O rosto de Gwen estava pálido, seus olhos vermelhos e lacrimejantes. Vamos lá. Estamos indo para o Monte Rushmore, disse o vovô Max em voz baixa, reprimindo a dor em seu coração. Ele sabia que precisava se recompor agora se quisesse ter alguma chance de resgatar Lucian e Ben. Alguns minutos depois, o Monte Rushmore. Uma trilha de montanha serpenteava por entre paredes rochosas íngremes, de cor cinza acastanhada, desgastadas pelo tempo e erodidas pelas eras. Vrum! O rugido dos motores ecoou no ar enquanto a lata velha acelerava a toda velocidade, mergulhando nas profundezas das montanhas. O olhar de Gwen se aguçou ao avistar uma placa na bifurcação da estrada. Proibida a entrada de visitantes além deste ponto. O avô Max balançou a cabeça. Não somos visitantes. Somos inquilinos. Logo, a lata velha parou em um pedaço de chão marcado com um círculo pintado. O vovô Max apertou um botão escondido no banco do motorista, acionando um sinal de áudio. Clique. O chão abaixo cedeu instantaneamente como um elevador, arrastando a lata velha para o subsolo. Ignorando a confusão de Gwen, o vovô Max a puxou para fora sem dizer uma palavra. Ele acendeu as luzes e entrou direto no interior da base. Esse espaço subterrâneo estava repleto de compartimentos de vários tamanhos. O vovô Max abriu diversas gavetas em sequência, balançando a cabeça em sinal de decepção a cada vez. Onde será que está? Ele não conseguia se lembrar direito, a mente fervilhando de frustração e raiva. Mas não havia tempo para desabafar agora. O vovô Max respirou fundo e continuou procurando. Vovô, o que exatamente o senhor fazia quando era jovem? Gwen examinou os arredores e não conseguiu se conter ao perguntar. Clique-claque. De repente o avô montou um elegante canhão laser, cujo corpo crepitava com eletricidade, irradiando tecnologia de ponta. Olhando através da mira, ele redescobriu a sensação do passado. Simplificando, eu não era apenas um encanador comum. Eu era um agente da lei do universo, responsável por expulsar espécies alienígenas invasoras, resolver todo tipo de fenômeno sobrenatural e servir sob o comando dos encanadores. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.